Meus queridos, eu sou o pastor Seni, da Igreja Vida Nova, Toronto, Canadá, e quero falar-lhe nesse momento especial. Vida Nova é uma igreja missionária, é uma igreja que tem procurado vivenciar a palavra de Deus nessa importante obra que é a missão de Deus no nosso coração e aqui nesse mundo. E a pergunta inicialmente é essa: eu sou um missionário? Até onde eu posso ter essa convicção de que eu sou um missionário? Isaías, quando o Senhor o chamou, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que eu tenho como declaração de que eu sou aquele que Deus pode contar comigo? Então, uma igreja missionária, ela precisa ter 6 características fundamentais para que ela seja caracterizada como uma igreja que cumpre a missão de Deus. Ela precisa saber dialogar e escutar. Como nós vamos atingir o coração da pessoa sem primeiro saber apresentar a palavra, ter pelo menos o essencial, que é aquele ponto básico para começar uma conversa a respeito da obra extraordinária de Jesus. Outra coisa é aprender a escutar. A gente precisa escutar as pessoas, ou seja, o que elas têm a dizer. Quais são as perguntas? Dialogar e escutar é uma característica fundamental daquele que cumpre a missão de Deus. Outra coisa que a gente precisa é saber acolher, ou seja, acolher a pessoa no coração e ser aquele que, quando a pessoa se aproxima, ele vê alguém que está interessado nela, na alma dela, no coração dela, na vida dela. É uma pessoa que sabe verdadeiramente ser um hospedeiro de pessoas, de gente, das pessoas que andam pelos caminhos da vida. Então eles precisam entender e saber que ali alguém que cuida e que está disposto a hospedar e acolher. Uma outra característica importante da igreja é ela ser solidária. Sermos solidários com a situação do outro. Ou seja, não é criticá-lo, não é saber o que está acontecendo com a pessoa, o que ela está querendo, não. É ser solidário, é apresentar para ela solidariedade, o amor, o carinho, a virtude do Espírito Santo. Então essa solidariedade é uma das características de uma igreja missionária. Ela precisa ser solidária com a vida do outro. Ou seja, em todas as circunstâncias, nós temos que apresentar o melhor de Deus na nossa vida para aquela pessoa. A outra característica importante é ser persistente. Nós temos que persistir na nossa missão. Não podemos olhar as adversidades, as dificuldades da vida, porque elas virão mesmo. O Senhor Jesus diz: neste mundo passais por aflições. Nós vamos enfrentar as aflições, vamos enfrentar as perseguições. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, ele enfrentou a perseguição. E assim que ele foi eleito diácono e ele tomou a palavra e foi defender a obra do Senhor, depois daquela pregação extraordinária no capítulo 7 de Atos, ele então no finalzinho ali, a partir do versículo 53, o pessoal estava rilhando os dentes, estava assim cuspindo marimbondo com ele. E aí então eles decidem injustamente apedrejá-lo e matá-lo. Mas naquele tempo ele permaneceu fiel ao Senhor, ele persistiu, ele não abriu mão, ele não jogou a toalha, ele não pensou em retroceder, ele foi em frente, lutou e até o fim, e ajoelhado e olhando para o céu, ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor Jesus assentado à direita dele e ele pôde declarar para todos eles ali que o que importa era viver e morrer por causa da obra do Senhor. Persistência. Nós não podemos fugir da raia.
não podemos fugir da luta, nós temos que ir até o fim, nós temos que batalhar na nossa persistência com o nosso Deus. A outra característica fundamental para a igreja verdadeiramente ser uma igreja missionária, e nós precisamos disso e temos procurado viver isso como igreja missionária, é viver pacientemente, ou seja, ter paciência com as circunstâncias que nos acontecem. Às vezes nós corremos demais com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e queremos resolver tudo assim a toque de caixa. Não é desse jeito. Nós temos que ter paciência com as pessoas, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Às vezes tem uma que a gente fala de Jesus e ela imediatamente entende o Evangelho e já entrega o seu coração a Ele. O outro já é mais devagar, ele tem alguma coisa que ele precisa resolver na cabeça dele para ele poder entregar o coração a Jesus. Quanto que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, nós temos que ter essa paciência em caminharmos firmes até o fim com as pessoas e não desistirmos delas. Temos que ser como Jesus fez com as 100 ovelhas. Uma ficou para trás, ele deixou as 99, foi lá buscar outra pacientemente. Nós precisamos ter paciência, não precisamos ficar preocupados com o tempo, com as coisas, mas com vidas, porque vidas valem muito mais do que coisas. E a sexta característica da igreja missionária, da igreja Vida Nova aqui em Toronto, e ela precisa passar essa experiência para o mundo inteiro, é que ela precisa viver pela fé. Sem fé não há obra missionária. A fé é o combustível que empurra, que introjeta, que projeta, que leva a gente para frente para que a gente continue fazendo a obra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé faz a gente levantar, faz a gente ir até onde está a pessoa. A fé leva a igreja à prática das boas obras e principalmente levar esse evangelho do reino até o último que vai aceitar o Senhor Jesus para que ele volte e reúna a sua igreja para reinar com ele eternamente no céu. Então, queridos, Vida Nova é uma igreja missionária porque ela foca primeiramente na obra de Deus e no Deus da obra. E que verdadeiramente cada um de nós tenha esse ministério e nós foquemos como Isaías, que eu disse lá no início, quando o Senhor perguntou, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você e eu, nós estamos dispostos a fazermos a obra de Deus? Você está disposto? Então o Senhor está dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e assim cumprireis a lei de Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê paz e que você experimente coisas lindas e maravilhosas sobre sua vida. E a igreja está de portas abertas porque é uma igreja missionária para a glória do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo.